Boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos que nos estão dando a honra de estar hoje aqui, um dia muito especial, um dia em que nós estamos lançando mais uma obra muito importante na nossa querida aba. Então, eu queria aqui dizer que eu sou, em primeiro lugar, para minha honra, parte da aba, né, com muito orgulho. Queria aqui começar as saudações pela minha querida amiga Elaine Morinaro, que é diretora municipal da aba do Rio de Janeiro, uma grande parceira da OAB e uma grande liderança da aba, sempre com iniciativas e eventos maravilhosos. Elaine, eu também queria saudar o querido Diego Piaçambucci, que é o diretor, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da aba. Eu queria também saudar a querida Júlia Kerr, da Comissão Nacional da Mulher da aba, a queridíssima Natasha, que é presidente nacional da Comissão de Direitos de Família e Órfãos e Sucessões da aba também, a Carla, querida Carla Amorelli, que é presidente da Comissão Nacional de Processo Civil. Então, hoje estamos aqui com um evento muito importante, com a representatividade nacional da aba para o lançamento da obra Perspectivas de Futuro da Advocacia Familiarista e Sucessória. Essa reunião de comissões. Veja, nós temos 4 comissões da aba aqui unidas para a realização dessa obra. E essa união de áreas faz com que a gente ganhe muita consistência e uma visão ampla dos assuntos objeto do livro. Eu queria dizer que é uma honra para a OAB sediar esse evento, é uma honra para a OAB lançar essa obra, fruto do trabalho nacional dessas 4 operosas comissões, e eu não tenho a menor dúvida que essa obra vai contribuir muito para a advocacia, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, né? Nós temos muitos colegas dedicados à advocacia na área de família e sucessória, são áreas muito importantes e representativas, e eu tenho certeza que essa obra vai auxiliar a muitos e muitos colegas. E queria também aproveitar o ensejo para convidar a aba para que esse lançamento não fique restrito aqui à seccional do Rio de Janeiro, mas que a gente também faça lançamentos em subseções da OAB, e estamos à disposição de vocês para organizar isso. Essa obra é de grande utilidade, e quanto mais divulgada, mais colaboração ao meio jurídico nós teremos. Muito obrigada, é uma honra muito grande participar desse evento, e uma honra ainda maior para a OAB sediar o lançamento de uma obra nacional da aba. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Natasha Feigelstein-Hermel, eu estou presidente da Comissão Nacional de Direito das Famílias e Sucessões da aba, vice-presidente da Comissão da OAB de Alienação Parental, e a nossa comissão aqui representada por integrantes de vários estados do Brasil que fizeram questão de estar aqui. Muitas estão online. Eu queria saudar com muito carinho e acolhimento as nossas integrantes do Rio Grande do Sul, com passagem e estadia, já que é tudo garantido, tudo certo, mas, infelizmente, todos sabem o motivo, não puderam estar aqui. Estamos aqui, meninas, por vocês. Vocês pediram para a gente não cancelar, então, falando diretamente com o pessoal lá do YouTube, que elas estão aqui ligadinhas. A nossa comissão, quando a gente teve a missão de fazer a segunda, esse é o primeiro lançamento, mas o nosso segundo volume, o primeiro volume, nosso primeiro lançamento foi aqui também, depois em Brasília. Esse ano vai se repetir, a gente vai para Brasília também em agosto. A OAB sempre abriu as portas, e a parceria enorme, o doutor Esdras pediu para agradecer enormemente a maneira que nós somos recebidos aqui, porque aqui nesse momento eu não estou representando a comissão que eu estou vice-presidente, que é a de alienação parental, mas sim
a aba e a maneira que nos recebem, nos acolhem e mostram a importância do nosso trabalho, que ano passado foi um livro 100% feito por mulheres. Esse ano a gente deu uma pontinha, 1%, para o nosso único membro masculino, que é o Zé Du. Ele fez a apresentação, a gente não deixou ainda, ele ainda não pôde fazer o artigo científico, mas ele está ali, agora sim com 1% do livro, mas é uma honra enorme. E quando eu pensei nesse evento, eu falei, dessa vez nós estamos diante de fatos e a gente está precisando tanto falar de humanidade. E aí, Ana, eu me peguei pensando, porque as pessoas falam assim, tem uma brincadeira lá no escritório, Daniela não chegou ainda, que está no trânsito, mas eles falam que o que Deus uniu, doutora Natasha separa. E aí eu comecei a brincar, gente, eu não separo, eu dou uma nova vida, porque, gente, o que acontece com o fim de um relacionamento, a gente já conversou isso quando abrimos evento da alienação parental, é uma guerra tão grande, a criança fica sendo objeto dessa disputa de um fim de relacionamento, e eu falei, a gente precisa de humanidade nas relações, a gente precisa de humanidade na sociedade, a gente precisa de humanidade no fim de um relacionamento, e aí eu falei que essa perspectiva de futuro da advocacia, não só familiarista e sucessórias, ela precisa esbarrar nos direitos humanos. E aí foi quando eu convidei o Diego, que é o presidente da Nacional de Direitos Humanos. E eu falei, é sobre direitos humanos. E aí nós temos Júlia Kerr, que é presidente da Comissão da Mulher, que é a parte vulnerável de toda a relação, não só quando a gente está ali falando de uma violência doméstica ou não, mas a gente tem por cultura, pela nossa sociedade patriarcal, realmente essa vulnerabilidade e muitas vezes a hipossuficiência. E aí vamos juntar com a Júlia. E qual é o instrumento, qual é o caminho, qual é o passo a passo? Chega a Carla Morelli, a nossa presidente da Comissão Nacional de Processo Civil. Então, esse evento hoje é para prestigiar o nosso livro, mas a gente resolveu não falar só apenas da perspectiva de futuro da advocacia familiarista e sucessórias, mas sim sobre humanidade, direitos humanos envolvendo todas essas áreas. Então, é por isso que os meus colegas estão aqui nos prestigiando de uma maneira que a gente fica muito feliz. Eu vou passar a palavra primeiro para a Ana e depois para a nossa diretora, que está aqui representando o nosso presidente. Gente, eu só queria fazer uma sugestão aos colegas da Natasha, que seria o seguinte, o que Deus uniu, a Natasha reaproxima. Viu? Por favor. Hein? E agora com a palavra a nossa diretora, que é minha amiga, que eu tenho um carinho muito especial, não posso tratar com formalidade de jeito nenhum, até porque não seria eu. Nossa Elaine Molinari, diretora nacional, municipal, né? Municipal do Rio de Janeiro, onde a gente começou a nossa comissão. Obrigada, Natasha. Bom, uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui e eu quero, desde logo, cumprimentar a todos, na pessoa aqui da querida Ana Basílio, essa advogada que tem demonstrado aí o quanto ela nos representa, né, nessa luta diária pela advocacia. É uma mulher que, de fato, é uma liderança de valor inestimável, Ana. É um orgulho para toda a advocacia, mas, sobretudo, para as mulheres, porque hoje a gente tem uma obra aqui escrita preponderantemente por mulheres, ter a sua representatividade. Ficamos orgulhosas de ter você ao nosso lado. E agradecer sempre por essa acolhida aqui da ABA, que a ABA, né, é uma célula da OAB. Eu estou aqui hoje representando o nosso querido presidente nacional, Dr. Esdras Dantas, que brilhantemente, há 22 anos atrás, teve a ideia de fundar essa associação tão agregadora e que desempenha um papel relevante em parceria com a OAB na vida dos advogados, né, fomentando o conhecimento jurídico e nos tornando mais capacitados e valorizando a nossa advocacia. A despeito desse livro hoje, que eu já parabenizo todas as autoras, porque quando a gente tem aqui a nossa querida Júlia, presidente da Comissão Nacional da Mulher, a gente pensa o quanto foi difícil para que mulheres tivessem seus nomes impressos em livros, né? Uma história secular de apagamento intelectual que nós sofremos, e isso me fez lembrar rapidamente
de uma livraria, a primeira livraria feminista que nós temos é em Lisboa. E eu tive a oportunidade de estar lá e confesso a vocês, fiquei muito emocionada de saber que naquela livraria não era possível ter nenhum tipo de silenciamento da voz das mulheres, um lugar exclusivo de mulheres autoras de livro. Então, é uma alegria muito grande, Natasha. Ano passado eu estive aqui com essa querida Natasha, com esse jeitinho peculiar dela, que nos comove e nos faz ficar cada vez mais comprometidos a estar presente nesses eventos. E parabenizar, Natasha, porque, de fato, é uma obra importantíssima. Vou ter o prazer de estar lá vendo o lançamento também em Brasília. E desejar a todas as autoras aqui que escreveram também com muito comprometimento esse livro, que se mantenham firmes nesse propósito, porque essa é uma marca, é um legado que nós deixamos na história. É a nossa capacidade intelectual, que se pensarmos que na filosofia grega, Aristóteles dizia que as mulheres não tinham cérebro, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho da gênese dessa opressão que até hoje nós todas vivemos. Só uma passagem. E hoje nós estamos aqui mostrando que o saber e o poder também é nosso, das mulheres. Parabéns a todas, desejo sucesso nessa obra literária e contem sempre comigo. Obrigada. Maravilhosa, como sempre. Aquilo que a gente falou lá ano passado, eu não sei se você vai lembrar. Leiam mulheres, citem mulheres doutrinadoras nas suas petições. A gente tem que parar de citar só os homens. Nós escrevemos livros, nós chegamos e a gente não vai dar nenhum passo para trás. Então, estamos juntas nessa. E aí, nossa cota, a cara dele. Com a palavra agora, nosso presidente nacional da Comissão de Direitos Humanos, Diego Piaçabuçu. Que honra, que prestígio. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Cumprimento a mesa e todas as pessoas na pessoa da nossa presidente, Ana Tereza Basílio. É uma alegria muito grande estar ao seu lado, compartilhando todos esses momentos, inclusive no lançamento de um livro tão importante que é capitaneado pela minha querida amiga, Natasha Fegusten-Hermel. Doutora Ana, eu tenho a alegria de todas essas mulheres serem minhas amigas. E isso é algo que a ABA propõe. Um dos princípios que a ABA Tutoragens propõe, fala em todas as reuniões, né, Elaine, é que a ABA é uma fábrica de amigos, é um celeiro de lideranças, mas, sobretudo, quando os membros estão dispostos a participar, conseguem criar livros, conseguem criar obras, conseguem agregar. Então, esse é o maior propósito da nossa associação. A gente fica muito feliz de ter membras tão capacitadas, tão técnicas, advogadas aguerridas. E aí eu falo isso em nome, principalmente, da minha queridíssima amiga pessoal, Natasha. Obrigado por você agregar tanto a todos nós, de fazer a diferença, certamente, na vida de todas e todos, de fazer com que as suas colegas, as membros da sua comissão, venham te prestigiar a elas também e poder lançar um livro tão maravilhoso. Quando a gente fala de direitos humanos, principalmente pela perspectiva de direito das famílias, a gente está fazendo um novo olhar, uma nova leitura do que são os direitos humanos. Uma nova leitura do que são as famílias hoje no século XXI. Antes era direito de famílias, hoje é direito das famílias. A família mudou, o conceito de família mudou, da mesma forma que os direitos humanos estão mudando graças ao avanço social, e o direito ele tem que acompanhar essa evolução toda. Então, parabéns a todas as membros da Comissão Nacional de Direito das Famílias e Órfãos e Sucessões pela obra excelente, pela entrega e por agregar tanto a ABA. Obrigado, Natasha. Obrigado, presidente. E agora, com a palavra, a minha amiga, sócia, sou coautora do nosso artigo deste livro aqui com ela, Júlia Kerr, que está presidindo a Comissão Nacional da Mulher, a comissão que eu tenho um carinho muito especial. Não posso dizer que é maior do que pela minha comissão, senão vou apanhar. Mas é a comissão onde tudo começou. Foi onde a gente recebeu o pau que a gente falou que daqui a gente não sai mais. Estamos na estrada juntas e hoje sócias, e com esse livrinho aqui que eu vou te entregar com muito orgulho. Agora eu quero que você fale um pouco sobre o que a gente escreveu no livro passado,
Fizemos juntas, aliás, foi o livro da aba. Foi da aba. Foi o livro da Nacional, né? Então, com a palavra, minha amiga, minha sócia, que eu tenho muito orgulho, doutora Júlia Kerr. Tenho que agradecer, obviamente, as palavras da doutora Natasha. A Natasha é muito mais do que uma amiga, ela é muito mais do que uma presidente, ela é muito mais do que uma colega de associação. A Natasha é um verdadeiro exemplo, ela é uma pessoa que agrega, que motiva, que levanta, que incentiva, que anima. Então, se eu estou aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida de que a grande responsável é a doutora Natasha. Foi através da doutora Natasha que eu entrei na aba. Ela era presidente fundadora da Comissão da Mulher da aba do município do Rio de Janeiro. Eu entrei muito tímida. Quem me conhece sabe que eu sou mais introspectiva, mais quietinha. Tenho aqui amigas da pós-graduação de Direito das Famílias aqui que não me deixam mentir. E desde que eu entrei para a Comissão da Mulher, eu fui desafiada de uma forma muito carinhosa a superar todas as travas, todas as vergonhas, começar a falar em público. Então, foi na comissão dela, sob o incentivo dela, que eu comecei a participar de lives, a escrever posts, a me expor um pouco mais, sempre confiando nesse apoio, nesse suporte, nesse incentivo, né? A Natasha é uma líder que, quando está à frente do grupo, ela não quer aparecer mais do que ninguém, ela quer puxar todas para que todas apareçam e tenham seu espaço, para que todas aproveitem a oportunidade que lhes é oferecida, né? Então, eu digo que é o verdadeiro exercício da sororidade, né? É uma escola, efetivamente, do que é ser uma pessoa inclusiva, compreensiva, empática. É muito fácil a gente falar tudo isso na teoria, mas, na hora de praticar, a gente vê que tem muita gente que se aproveita desse discurso que está na moda, o discurso inclusivo, mas pouca gente efetivamente pratica de verdade. Então, eu posso dizer que eu estou num espaço que pratica tudo o que se fala. Não à toa, eu me tornei, na sequência, secretária adjunta da Comissão Municipal da Mulher, depois fui a vice-presidente da Comissão Municipal da Mulher, na sequência, cheguei a presidente da Comissão Municipal da Mulher e, depois de um trabalho bastante dedicado de todas nós, alcancei a presidência da Comissão Nacional da Mulher da Associação Brasileira de Advogados. E é exatamente inspirada nessa liderança tão maravilhosa da doutora Natasha que eu tento continuar desempenhando esse trabalho em prol da sociedade, né? A gente enfrenta muitos desafios, né? Como mulheres, a gente sabe que viver nessa sociedade não é fácil. Nós temos que nos provar o tempo inteiro. Nós temos um acúmulo de preocupações, uma carga mental que é muito grande. E, além disso, além das responsabilidades familiares, do dever de cuidado que nos é direcionado como sendo algo natural ou naturalizado, além das cobranças estéticas da nossa aparência, né, a gente também tem que performar bem no ambiente acadêmico, no mercado de trabalho. Então, é uma tarefa árdua. Não bastasse isso, para nós, advogadas, a gente ainda enfrenta um trabalho, um desafio adicional, porque nós já somos maioria nos quadros da OAB, nós somos, estatisticamente, mais graduadas, pós-graduadas, a gente estuda mais tempo ou faz mais cursos do que nossos pares masculinos, e, ainda assim, muitas vezes nós somos subremuneradas. Ainda assim, nós ocupamos menos espaços de poder.
Mas os nossos desafios não param aqui, acreditem se quiser. A gente também enfrenta, especialmente para as advogadas que militam na área de famílias e sucessões, a gente enfrenta um desafio ainda maior, que é vivenciar a violência processual. Tem uma jurista muito renomada, chamada Soraya Mendes, que traz essa discussão. Ela fala muito do lawfare de gênero, e é uma questão que a gente precisa trazer. As advogadas que defendem mulheres em situação de violência doméstica já estão habituadas, infelizmente, e os advogados também, a lidarem com as mais diversas formas de violências cometidas no âmbito do processo. E aí eu venho aqui trazer uma reflexão que eu acho que todos nós precisamos fazer a respeito do papel que os advogados têm do ponto de vista ético-profissional. O compromisso que deve haver de cada profissional no desempenho da sua função. Eu jamais concordei ou admiti que a imunidade profissional, que era prevista, inclusive, no Estatuto da OAB, fosse carta branca para que advogados cometessem violências contra outras partes, ou outras advogadas, ou assistentes técnicas do processo, porque isso é inadmissível em qualquer situação. Muito menos ainda quando a gente está falando de uma profissão que tem que guardar completo respeito à lei, à Constituição, a regras de urbanidade, que tem que respeitar normas cultas, né? A gente se curva a tantos regramentos, a gente tem que obedecer a tantas diretrizes diferentes, mas na hora que um advogado vai defender uma parte numa ação de família, em vez de se ater a argumentos técnicos jurídicos, eles preferem atacar a parte contrária, descredibilizar a parte contrária, julgar os estereótipos, né? Pretendem destruir a imagem para que, assim, quem sabe, através daquilo que a gente conhece, né, que é o viés de pensamento, o viés da confirmação, aquilo que a gente não se dá conta, mas que interfere no nosso julgamento, aquilo tudo que a gente aprende, querendo ou não, por osmose até, vivendo, sendo criado numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal. Mesmo nós, mulheres, ainda temos muito o que nos tornar atentas em relação a preconceitos que a gente ainda sustente, a estereótipos que a gente ainda confirme, porque isso está no nosso sangue, isso está no nosso cérebro. A gente julga através dessas lentes sem perceber. E como qualquer ser humano, os nossos juízes também fazem isso. Então, muitos advogados se valem disso para, utilizando, né, indução, tentar chegar a uma decisão favorável ao seu cliente, desrespeitando regras mínimas de urbanidade, fugindo completamente à argumentação, à retórica, porque existe, sim, sempre algum argumento jurídico que você possa usar. A partir do momento que você tem que apelar para desqualificar a outra parte, a meu ver, é um atestado de incompetência. E, quando não, é o cometimento de crime. E isso precisa ser visto. Isso tem que começar a ser visto pelo próprio Tribunal de Ética da OAB, que não pode admitir que advogados continuem atuando dessa forma. É comum, infelizmente, quem milita na área de direito das famílias e sucessões vai concordar, sabe que é assim. É muito comum isso acontecer. O advogado da parte contrária descredibiliza, inclusive, a advogada. As partes dos outros processos costumam ameaçar até a advogada da parte contrária. Ameaçar de morte, ameaçar de fazer efetivamente algum mal, ameaçar denunciar para os conselhos,
As assistentes técnicas que emitem laudos ou que fazem assistência para impugnar laudos judiciais também são corriqueiramente, cotidianamente vítimas desse tipo de ameaça, quando não de efetivas denúncias, porque eles estão insatisfeitos com a opinião técnica que foi dada, e ainda que saibam que aquela opinião técnica tem total respaldo técnico, jurídico, o objetivo dessas pessoas não é efetivamente vencer uma injustiça, mas é perseguir e tumultuar aquela profissional. Desencorajar essas profissionais a continuar atuando naquele ramo da profissão. Muitos advogados, ainda que não sejam tão violentos na sua fala, eles são violentos estrategicamente, como promovendo uma litigância abusiva, fomentando a parte a entrar com milhões de ações contra a outra parte. Por quê? Isso gera um desgaste imenso, emocional, você ter que se defender, você ter que administrar diversos processos, você tem que fazer prova, você tem que participar de audiência, você se abala com qualquer andamento processual que haja. Então, muitas mulheres vítimas de violência, elas têm o que se chama de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Então, cada vez que há uma movimentação em algum desses processos, essas mulheres se revitimizam, relembram, revivem a dor. Fora que, nesses ambientes, a mulher está exposta à violência institucional, que a gente sabe que também é corriqueira, e começa em todos os ambientes. Começa na delegacia, quando a mulher vai tentar registrar a ocorrência, começa num conselho tutelar, e a gente vai enfrentando esses desafios ao longo de todo o percurso. Então, quem fala assim, as mulheres se aproveitam da Lei Maria da Penha para perseguir os seus ex-parceiros em vingança, gente, quem fala isso não tem ideia da via crucis que é para uma mulher vítima de violência para começar a tomar a iniciativa de denunciar. E depois para dar continuidade a todos esses passos sofridos, porque são sofridos de verdade. Eles não são só sofridos porque a justiça acaba sendo lenta, porque muitos órgãos não funcionam, mas porque a cada novo passo ela vai sendo revitimizada. Ou ela vai expondo os seus filhos a essa revitimização, porque tem que passar por estudos psicossociais, tem que parar em conselho tutelar, e essa mulher também sofre com isso. Não é algo simples. Então, antes de falarem que as mulheres saem denunciando e processando os seus ex-parceiros por vingança, parem para entender que isso não é um esporte, isso não é nada fácil, isso não é algo que alguém vai fazer por prazer. Isso é algo que alguém faz por desespero, mais até do que necessidade. Para chegar nesse ponto, essa mulher já passou por muita coisa. Então, se ela chega nesse lugar e ela tem que enfrentar diversos processos, ela está sendo violentada mais vezes. E violentada, inclusive, patrimonialmente. Porque cada vez que ela tem que conseguir uma representação para ser... juridicamente, né, contratar um advogado para representá-la nos processos, ela está tendo um desembolso. Mas beleza, ela pode ir pela Defensoria Pública. Pode, mas ela vai faltar o trabalho a cada audiência. Ela vai ter que gastar a passagem, ela vai ter que, de repente, contratar alguém para ficar com o filho. Então, patrimonialmente, ela também é violentada com todos esses processos. Em muitos dos processos, os agressores pedem indenização ou requerem aluguéis de imóveis que a mulher ficou morando depois do afastamento do lar. Enfim, há diversas formas de violentar novamente através de instrumentos legítimos. Né? A gente pensa, o direito de ação é livre, todo mundo pode requerer o que quiser, mas a gente precisa estar atento a
verdadeiramente qual é o papel da justiça, qual é o papel das instituições nesses casos. Quem está olhando para os casos em que a parte usa todo o sistema de justiça para continuar violentando a sua parceira? Poucas pessoas estão com atenção a isso. E, embora essa violência não esteja elencada na Lei Maria da Penha, eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para ela. Cada vez mais a gente precisa combatê-la. E, especialmente, nós, como advogados, a gente tem o dever de fomentar essa discussão aqui dentro da Casa da Advocacia. Porque aqui a gente tem que, desde já, demonstrar que não tolera esse tipo de atuação, que não condiz com a verdadeira nobreza da advocacia. Era isso. Muito obrigada. Por isso, viu? Quando ela entrou lá na Comissão Nacional da Mulher, tímida, que não queria falar em público, eu falei, vai falar. Com o meu jeitinho, você falou que foi educado, amiga. Vem comigo que você vai longe, porque isso é uma potência. Aqui, tá todo mundo assim. Quem conhece, não tem como você, Júlia Kerr, não estar numa mesa dando aula, ensinando, falando, trazendo tudo que você estuda, tudo que você faz. Ainda vou falar um pouquinho mais quando a gente for falar aqui do nosso artigo, mas não tem como. Então, quando eu olhei aquela pessoa tímida, eu vi lá dentro, assim, essa potência que você é. Não errei, não, viu? Tá? Isso que você falou é uma coisa muito importante em todas as palestras que eu tenho oportunidade de falar. Eu falo para os nossos colegas. Não sejam instrumento de tudo isso que a Júlia falou. A gente não estudou 5 anos e mais todas as pós-graduações, mestrados, doutorados, que a gente faz, que a gente está sempre aí lutando para fazer, para ser esse tipo de instrumento. A gente veio conversando agora no carro de um último processo meu. O advogado falou, se pedir guarda unilateral, eu mato a advogada. Gente, não sejam esse instrumento, não seja esse tipo de pessoa. Vamos no fundamento, vamos nos argumentos, vamos ali discutir se tem algo a ser discutido. E sempre vendo, aqui no caso do direito às famílias e sucessões, quase todos os casos, normalmente tem uma criança envolvida. É pela criança, é pelo adolescente, não é pelo seu ex-marido ou sua ex-mulher, seu ex-companheiro, seu ex-caso. Então, o advogado já não se prestar a esse papel, o advogado, seja por qual for o valor dos honorários, várias vezes, quando chegam para mim e falam, eu quero a guarda do meu filho, você vai ter que procurar outro advogado, porque eu não tiro guarda, a não ser, obviamente, num caso de violência doméstica, que a lei está expressa. Então, eu não preciso nem falar, o juiz que vai julgar, não sou eu. Então, o advogado, o colega que está ali do outro lado da mesa, não ser o instrumento desse tipo de violência processual, porque é uma violência com a vítima de violência, é uma violência com a mulher e é uma violência com a advogada. Aqui só tem advogada mulher, que eu estou vendo, familiarista, e dessas aqui, nenhuma delas vai esmorecer. A gente está lutando pelo direito, nós não estamos inventando nada. Então, não adianta esse tipo de técnica, não vai fazer com que a gente pare de advogar ou com que a gente tenha medo e não siga adiante. Então, Júlia, isso é muito importante, porque a gente traz dentro da Casa do Advogado que nossos colegas não devem ser esse tipo de instrumento, esse tipo de... É tão bom a gente chegar do outro lado da mesa e encontrar um colega qualificado e que está ali lutando pelo direito, às vezes te mostrando. Eu brinco, a Júlia, com esse jeito dela, eu sou a tampa da panela dela. Ela é meu oposto. A Júlia ela é profunda, a Júlia vai, e eu gosto da pílula, eu sou mais prática. Então, é muito importante isso, pensar diferente só nos acrescenta. Então, Júlia, muito obrigada por trazer a sua palavra, porque ela só nos fortalece e faz com que a gente tenha certeza aqui que não é esse tipo de tratamento, não é violência processual que vai fazer a gente parar. Então, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para Carla Morelli, que é a vice-presidente da Comissão Nacional de Processo Civil. É o nosso caminho, é o nosso instrumento. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, a todas as pessoas que vieram nos prestigiar. E eu vou cumprimentar a mesa aqui na pessoa da doutora Natasha, que é a presidente da Comissão Nacional das Famílias,
que fez realmente esse convite para a gente compartilhar o lançamento do livro dessa comissão com temas tão relevantes que eu estava lendo aqui, né, o temário, só assunto muito relevante na área das famílias e das sucessões. E, antes de mais nada, falar um pouquinho sobre a aba, né? O Diego falou sobre a aba, que o Dr. Esdras diz que é uma fábrica de amigos, e realmente é verdade. A gente, na aba, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, tanto a Natasha, quanto a Júlia, quanto o Diego, e a minha querida amiga Elaine, que é uma mulher maravilhosa, diretora da aba municipal do Rio de Janeiro. Mas mais do que, além de amigos, a gente tem uma oportunidade muito grande profissional, né, de lançar livros, de participar de palestras, de aprimorar o nosso conhecimento. Então, realmente é uma instituição que permite essa troca, né, que além da amizade, a gente consegue um ajudar o outro, enfim, trocar conhecimento. E eu sou muito grata de participar da aba e estar como vice-presidente da Comissão de Processo Civil. E eu vim pensando, quando eu recebi o tema, né, o título do livro, né, Perspectivas da Advocacia Familiarista e Sucessória, e o tema do nosso evento, que é a perspectiva do futuro da advocacia. E eu vim pensando justamente, que ficou até difícil falar depois da Júlia, né, que foi tão profunda, mas ela trouxe aqui a questão do excesso de demandas que às vezes são propostas para poder desestabilizar as partes, enfim. E eu queria justamente trazer uma reflexão sobre o desenvolvimento da advocacia, a prática da advocacia, da forma que ela foi tomando da ideia da litigância, né? Então, a gente precisa litigar, a gente precisa brigar. E talvez esteja um momento da gente ressignificar essa atuação da advocacia, né? Eu penso muito sobre a ideia, eu vi uma pesquisa da FGV, há pouco tempo, falando sobre o que se esperava das habilidades do advogado. E me chamou a atenção porque, se eu não me engano, acho que 30% era sobre habilidade técnica, que é o que a gente espera de qualquer profissional de uma área, né, que tem expertise, e 20% sobre habilidades emocionais, 24% de habilidades de gestão, e o que sobrou, que eu não sou boa em matemática, se eu não me engano, 15% sobre habilidades em tecnologia. E se a gente somar habilidades em gestão com habilidades emocionais, a gente vai ver que a gente tem 44% desse somatório, 20 mais 24%. E é justamente aí que está o desenvolvimento da advocacia. Nós, enquanto advogados, nós somos um instrumento de pacificação, né? Nós estamos aqui para representar, dar assessoria jurídica, mas com a finalidade principal de solucionar conflitos. E acho que isso ficou um pouco esquecido. Então, quando eu represento aqui a Comissão de Processo Civil, eu queria trazer justamente essa reflexão para a gente não pensar no processo civil como um fim em si mesmo, né? A gente tem que pensar no desenvolvimento dessas habilidades de gestão, e aí quando eu falo gestão, de gestão de conflitos, né? De como lidar com as situações que são chegadas ao nosso escritório, de como entender, como conseguir identificar os interesses que estão ali envolvidos para se chegar a uma solução, porque a gente busca a solução. Quando a gente fala de advocacia familiarista e sucessória, que coincidentemente é a área que eu atuo, a gente vê que isso é mais latente ainda. Mas não é só na área de família e sucessões, porque todos os processos são formados por pessoas. Então, as empresas são formadas por pessoas, os contratos são celebrados entre pessoas, ainda que representando pessoas jurídicas, mas sempre por pessoas. E pessoas têm necessidades. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão justamente para a gente, quanto advogado, desenvolver essas habilidades negociais, essas habilidades em que a gente consiga enxergar mais o interesse do que está sendo envolvido e as consequências que a gente traz, inclusive, para a sociedade, dentro daqueles atos que nós fazemos num processo, por exemplo, ou na elaboração de um contrato entre duas partes. A nossa atuação vai muito além das partes. E as partes estão, sim, envolvidas emocionalmente, mas nós não. Então, nós temos a técnica, nós temos também que negociar com o nosso cliente, trazer reflexões sobre quais são as consequências, né, além daquele processo, que são papéis, né, agora papéis digitais, para a família dele,
para a sociedade, para todos os envolvidos, direto ou indiretamente, no processo. E o Código de Processo Civil, ele trouxe para a gente essa reflexão, né, quando ele veio aí com a ideia da boa-fé, da cooperação, dos estímulos aos métodos consensuais de conflitos. E as pessoas falam, mas colaboração no processo? Sim, colaboração no processo. Um advogado, uma pessoa tecnicamente estudada, que tem essa visão além da lei, além do aspecto jurídico, que é necessário sim, consegue enxergar até no processo alguns pontos de interesse para que se possa ser conversado com o advogado da outra parte, técnicas que possam, pelo menos, trazer maior eficiência para o processo, porque ele não é um fim em si próprio, ele está ali para resolver um conflito, um litígio que foi levado ao judiciário, que é um dos métodos de resolução de conflito. Então, não é para ele se perpetuar nem como uma violência, nem como algo que para ganhar tempo, digamos assim. Então, e existe possibilidade. Se a gente falar da advocacia sucessória, que eu vou tentar fazer esse link por ser um tema da comissão, né, da Natasha, a gente tem a possibilidade de negócios jurídicos processuais, por exemplo, para organizar, porque a gente sabe que inventário, né, gente, assim, às vezes parece algo sem fim. Para organizar, por exemplo, prestação de contas do inventariante, forma, periodicidade. Então, os advogados, eles conseguem conversar e documentar isso e demonstrar para as partes que, independente dos outros pontos que eles tenham de conflito, existem interesses comuns dentro de um processo. Recentemente saiu uma decisão sobre nomeação plurima de inventariante, eu não sei se vocês viram, que o professor Rodrigo Mazei fala muito sobre isso, e realmente é uma ideia muito boa, porque dentro de uma convenção processual, você estabelecer mais de uma pessoa, né, para administrar os bens, pode ajudar muito a transparência, por exemplo, daquela família, porque às vezes uns confiam mais, outros confiam menos, então você tem mais representatividade de grupos dentro daquela administração. Temos a perícia consensual, é muito mais fácil os advogados conversarem e qualificadamente elegerem um perito em acordo, porque nós temos várias instituições renomadas e credenciadas de perícia, do que esperar o juiz nomear um perito e, inclusive, o domínio do processo sair das mãos dos interessados. Então, realmente, é um momento de reflexão, tanto pela ideia de violência, né, como da ideia da própria morosidade. E, olhando aqui o índice do livro, eu vi todos os artigos são maravilhosos, mas eu vi dois que me chamaram muito a atenção justamente com essa temática, né? Um sobre a reflexão sobre a demora nos processos de direito de família, que é maravilhoso, né, que justamente mostra isso, como a demora impacta, inclusive, em recursos financeiros, e não só na família, a gente está falando de violência, mas se a gente sair da violência, as pessoas ainda que estão emocionalmente envolvidas naqueles conflitos não se dão conta das consequências que elas mesmas causam a si, em decorrência da emoção. E elas, enfim, estão dominadas pela emoção, o que provavelmente eu também estaria se fosse parte. Mas, enquanto advogados, nós temos também essa função, além da parte jurídica e legal, né, mas de trazer um pouco de luz e de reflexão para identificar ali os interesses, as consequências do que está sendo escolhido. E também do divórcio colaborativo, né, que é a ideia das práticas colaborativas, que é justamente pensar o divórcio além dos efeitos processuais, né, e pensar nos efeitos futuros que aquela família vai sofrer em relação a questões de alimentos, de guarda. O casal se separa, mas o casal parental jamais se separa. Então, isso é uma noção que a gente precisa trazer. Então, essa era a reflexão que eu gostaria de deixar hoje. Parabenizar mais uma vez a Comissão Nacional de Família pelo livro e agradecer o convite. E espero ter despertado aí, né, em todos os advogados o interesse de a gente repensar a atuação do advogado em prol de uma atuação mais humanizada e consciente. Obrigada, boa tarde. Que fique aqui essa reflexão, realmente é mais do que necessário. E engraçado que você falou dos temas, e eu anotei aqui para poder chamar as minhas meninas aqui, para pegarem os seus livros, e eu fiquei muito impressionada, porque o tema que eu escrevi com Júlia, que é a Síndrome de Munchausen por procuração, eu estava presidente da Comissão de Alienação Parental, agora eu sou vice-presidente. E é um tema da minha área, um tema que pouquíssimas pessoas já ouviram falar,
é quando um pai ou uma mãe adoecem o próprio filho. Tem séries e filmes famosos, mas as pessoas não têm essa noção. E caiu um caso desse no meu escritório e a gente falou, e como que a gente fala para o juiz sobre isso? Como que eu vou fundamentar a minha petição? O que tem de escrito sobre isso? Nada, pouquíssimo, é muito pouco, muito pouco. E eu falei, Júlia, que coisa louca, a gente encontra isso na psicologia, mas a gente não tem isso no nosso mundo, que é o meio jurídico, e como que a gente convence alguém que não sabe nem do que eu estou falando? Né? Eu dou exemplo do livro, excelência, eu estou falando do Sexto Sentido, eu estou falando da série e tal. Como que a gente faz isso? Juro, eu cheguei a conversar até com o Rolf Madaleno, que é o papa do direito das famílias, e ele falou, Natasha, não tem. Eu não te indico, não tem um livro que eu fale para você. E aí eu cutuquei minha onça. Eu falei, e agora, Júlia? O que a gente faz? A gente escreve. Eu falei, como? E aí a bichinha vai lá, né, no petróleo, ela tira... E aí é sobre isso. Então a gente consegue fazer isso. Aí eu vi o da Alessandra, que está aqui também. É um caso concreto. São coisas que chegam para a gente no dia a dia. E um dos temas que você citou, da Solange, que eu acho maravilhoso, que é assim, nunca pensei em largar a advocacia, mas a morosidade do nosso judiciário. A certeza que as crianças vão envelhecer e vão virar adultas dentro de um processo é desesperador. Então a gente precisa falar. Solange, obrigada por ter falado sobre isso, nesse livro, que tem meu nomezinho aqui perdido no meio do caminho, que a Júlia colocou ali. Então, assim, é muito necessário. A gente aqui está falando sobre casos concretos, sobre vidas. Eu costumo brincar que a gente está salvando crianças. A gente está colocando criança que vai saber assim, olha, tem alguém lutando por mim. Meu pai e minha mãe, eles vão ser eternamente pai e vai ser eternamente mãe. Eu, quando eu me divorciei, eu virei para os meus filhos e falei assim, a psicóloga brinca, meu Deus, essas crianças não sentiram nada? Não, porque eles têm a certeza que o ex-marido e ex-mulher, tudo bem, agora ex-pai e ex-mãe não existe, não tem essa possibilidade. Entendeu? É isso. Então, a gente tem essa luta muito grande por humanizar. Papai e mamãe é papai e mamãe. Mulher e marido podem não ser mulher e marido nunca mais. É tentar fazer com que aquela criança cresça num lar saudável, em segurança. E que a gente não tem esses casos concretos absurdos que chegam para a gente, né, Alessandra? Que o seu é um caso concreto desses, tipo o meu, que é de arrepiar, que você fala, meu Deus, o que eu faço? Mas aí o que a gente faz? A gente escreve. E agora as pessoas podem botar lá, doutrinadora, Júlia Kerr, Natasha Feigas-Tehermel, falaram sobre síndrome de Munchausen por procuração. E, de repente, a própria mãe que adoece seu filho fala, meu Deus, será que eu tenho um probleminha e preciso tratar? Né? Porque, às vezes, não sabe. Enfim, é a própria consciência. Então, sem mais delongas, só para poder falar que esse livro muito me orgulha, que você citou da Solange, que é a morosidade judicial, o que a gente passa de ficar mendigando nos balcões, implorando para que nos escutem, dá vontade até de falar largo a toalha, mas aí não, a gente se une, todos os advogados estão assim, a gente continua mendigando nos balcões, eu, por exemplo, todas as varas de família tem uma foto minha com uma tarja no meio assim, essa mulher só vai sair daqui quando eu resolver o problema dela. Então resolvem, é incrível. É tipo mágica, para se livrar. Eu já tive juiz despachando processo físico. Está dando tchau, porque ele pode estar me vendo. Ele estando em Teresópolis. Ele não tinha acesso ao processo, mas para se livrar de mim, ele deu o que eu queria. Eu falei, então tá ótimo, excelência, muito obrigada, mas a gente beira a esse absurdo. E agora eu vou chamar minhas autoras lindas para receberem as suas obras. A Alessandra Muniz veio lá do Tocantins. Eu vou aqui para frente, que eu quero foto. O tema da Alessandra, que é um caso concreto, é socioafetividade, estado de posse de filho e de mãe à luz de caso concreto. Eu vou aí. Já, quer ver? Vira pra lá. Eu vou ali, ó.
Andresa Murta, do Rio de Janeiro. Parentalidade socioafetiva, o vínculo além do sangue. Ai, minha filha. Cláudia Lohane Nunes da Conceição Silva, veio lá do Tocantins, a parentalidade e a responsabilidade civil por exposição da criança e adolescente à internet. Vice-presidente, quer falar? Não? E a Jaqueline? Ai, não, não é. Não é a Jaque. Ela não chegou a tempo, gente. Ela tá aí. Que ela manda mensagem. Júlia Torres Quer Pinheiro e Natasha Feigas Hermel. Cariocas da Gema, alienação parental e a síndrome de Munchausen por procuração, uma análise jurídica e multidisciplinar. É seu. Só a Júlia, vai. Só a Natasha. Agora. Minha vice-presidente coordenadora do livro, Mirna Alves de Brito, do Rio de Janeiro, a prestação de alimentos e a prestação de contas no direito de família. Como coordenadora do direito a dois, que a gente tem uma amiga. E agora, aquela que falou aquilo que todos nós queremos falar. Solange Araújo de Souza, de São Paulo. A demora da justiça brasileira no julgamento de processos de direito de família. Consequências, desafios e perspectiva.
A nossa Jaqueline, ela veio de Aracaju, está pousada e não conseguiu chegar. Então, só para poder falar da Jaqueline Santana dos Santos de Aracaju, violência patrimonial contra a mulher. É possível blindar o patrimônio? Ela faz uma pergunta. E aí eu tenho um desafio. Chegou aqui no AB? É o nono. Chegando da... Não, mas então, agora eu tenho um desafio, porque a gente tem um sorteio, e aí o Diego falou, como que você vai fazer para sortear? Eu falei, vou inventar, né? Eu não tenho uma lista, a gente inventa. Então, minha invenção... Flávia Cato. Não, a minha invenção vai ser o seguinte, já está na minha cabeça, eu não passei para eles. Um número de 1 a 31, quem vai me falar? Elaine. De 1 a 31. 20. Quem faz aniversário dia 20? Alguém? Ninguém? 20? Vai, outro. 1 a 31. É. 30. Ninguém, daqui a pouco eu vou falar o número que eu quero, hein? Não, você não pode. Você não pode, esqueci de falar as regras, né? Agora, Diego, vai, de 1 a 31, sem ser esses aí já falados e rápidos, que eu não vou... Hã? 18. Gente, vocês não fazem aniversário, não? Carla, vai, mais um... Carla, o número, vai, Carla. 24. 18 tem? 24! Ai, o melhor pré-socialista do Brasil! Ela captou. Você já ganhou 2, tá? Pode parar. Você é coordenadora, já teve muito trabalho que a gente aguentou. Eu jurei que eu não vou fazer o 3º volume, mas já me falaram que é mentira. Gente, eu vou encerrar e a Jaqueline vai ter que... Ela tá onde? Vem de Aracaju, tá grávida. Vamos esperar só um pouquinho. Será? E aí? Quer ler todos os temas? Ó, vou dar 3 minutos para a grávida subir, que eu vou fazer o seguinte para a galera que está no YouTube. Aham, não enxergo. Vou ler o tema de vocês aqui, viu? Vamos lá. Socioafetividade, estado de posse de filho e de mãe, à luz de caso concreto, que é da nossa lei. Divórcio colaborativo, pensando no divórcio para além de uma perspectiva judicial. Interdição e curatela. Parentalidade socioafetivo, o vínculo além do sangue. Andresa. A parentalidade é a responsabilidade civil por exposição de criança e adolescente à internet, que isso é maravilhoso, a gente não sabe como agir, né? Guarda compartilhada e o princípio da paternidade responsável. Breves considerações acerca do regime obrigatório de separação de bens para septuagenários. Isso é um absurdo, já falo logo minha opinião. Sucessão dos ascendentes em concorrência com cônjuge, companheiro, à luz da multiparentalidade. Violência patrimonial contra a mulher. É possível blindar o patrimônio? Alienação parental e a síndrome de Munchausen por procuração. Uma análise jurídica e multidisciplinar. O planejamento sucessório no agronegócio. A construção de um legado. Multiparentalidade e sucessão, uma análise jurisprudencial à luz do direito de família constitucional. Formas de multiparentalidade e a possibilidade de alienação parental. A urgente necessidade de acordo extrajudiciais nos conflitos de família sob o olhar do advogado especialista. A prestação de alimentos e a prestação de contas no direito de famílias,
Devemos prestar contas quando a gente recebe os alimentos? Afinal, o companheiro deve ou não deve ser considerado herdeiro necessário? Nossa! E quais os impactos desse possível status no planejamento sucessório? Foi o tema da nossa palestra hoje com o Rodrigo Mazei, no YouTube da ABA. A demora da justiça brasileira nos julgamentos dos processos de direito das famílias, a consequência, desafios e perspectivas. Vou fingir que eu tenho astigmatismo e vou ler de novo. A demora da justiça brasileira no julgamento dos processos de direito das famílias. Quais são as consequências, desafios e perspectivas? Estou quase te chamando para uma palestra aqui. O regime de bens atípicos e seus efeitos sucessórios. E agora eu vou finalizar, e quando a Jaqueline chegar, eu chamo ela aqui para frente rapidinho para dar o livro. Eu agradeço a presença de todas. Vamos lá dar os nossos autógrafos. Recebi aqui uma mensagem que temos que enviar um livro para o Rio Grande do Sul, simplesmente para Rolf Madaleno. Vamos assinar? Obrigada, gente. Não é. A vice-presidente é nervosa. Chegou? A Jaque. Grávida de Aracaju. Vamos lá. Pode nem correr, né? Não. Melhor. Aê! Veio de Aracaju! Ó, vou fingir que a gente não estava te esperando e você finge normalidade. Vamos combinar? Vamos lá. Ó, o marido começa a filmar. Vamos fingir que a gente não estava esperando a Jaque. Peraí. Tô aqui, ó. Tô falando. Jaqueline Santana dos Santos, que veio diretamente de Aracaju. Violência patrimonial contra a mulher. É possível blindar o patrimônio? Agora sim, pessoal, vamos finalizar e vamos lá para a mesa de autógrafos. Obrigada! Vamos tirar foto aqui na mesa. Vem. Karina.